Como ficam os bens financiados no divórcio? Muitas pessoas que estão pensando em se separar possuem dúvidas sobre como é feita a divisão de bens no caso de imóveis ou carro financiado. Com isso, pensando em te ajudar, hoje trouxemos algumas informações sobre o assunto. Acompanhe o vídeo até o final para entender tudo. Bem financiado. O que fazer no divórcio? Antes de tudo, é importante que as duas partes saibam que possuem um direito de usufruir sobre o bem financiado, mesmo que ele seja reservado ao banco ou instituição financeira credora até o momento em que for quitado. Mas, no caso do divórcio, onde existem bens financiados, há algumas recomendações que devem ser seguidas. A primeira delas é saber se um companheiro possui interesse de comprar a parte do outro, e então assumir as parcelas do financiamento sozinho, até que ele seja quitado. Também existe a possibilidade de vender o bem e os valores arrecadados podem ser divididos entre os dois. Também é importante lembrar que caso o financiamento do bem tenha sido realizado apenas por um dos dois companheiros, depois que o relacionamento acabou, mas antes do papel de divórcio sair, a jurisprudência define que a partilha dos bens financiados não deve ser feita. Isso porque a separação, mesmo que não oficial, já determina o fim do regime de bens que foi escolhido no casamento. O que é partilha de bens? A partilha dos bens financiados pelos cônjuges é realizada levando em consideração que o bem esteja alienado à instituição financeira. E ainda assim, esse bem não é propriedade do casal, não antes de ser totalmente quitado. Com isso, para que as duas partes não sejam lesadas durante o divórcio na partilha de bens, é preciso se atentar ao regime de bens que foi escolhido no casamento. Feito isso, os bens financiados podem ser partilhados da forma correta no momento da separação. No regime de comunhão parcial de bens, por exemplo, que é a forma mais comum hoje em dia, define que todos os bens que forem adquiridos depois do casamento, inclusive as dívidas adquiridas, são do casal. Com isso, caso os dois queiram financiar um carro ou um imóvel, por exemplo, depois do casamento, entende-se que as parcelas foram pagas todos os meses pelos dois, de forma igual, independente de qual seja de fato a contribuição de cada pessoa. Dessa forma, depois do divórcio, todas as parcelas podem ser assumidas apenas por uma das pessoas, caso esse seja o desejo. Mas é válido lembrar que a pessoa que assumir as parcelas deverá passar pela análise de crédito da instituição financeira para que o financiamento possa continuar. Nesses casos, é possível que a falta de renda suficiente seja um problema para lidar com as parcelas mensais do financiamento. Afinal, no início o valor era pago a partir da soma de duas rendas. Nessa situação é necessário entrar em contato com a instituição credora para informar sobre o assunto, falando sobre o divórcio. Caso não haja essa comunicação, entende-se que o casal ainda é o responsável por pagar os valores de forma conjunta. Com isso, as parcelas vão continuar chegando e em caso de inadimplência, o bem poderá ser devolvido para a instituição credora. Para conseguir arcar com isso, nesses casos, o interessante é contar com um empréstimo. Entre em contato conosco da Quero Financiar e faça sua simulação de empréstimo agora.